Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Jornada de Desenvolvimento Avança Físio. Meu nome é Diego Ferreira, sou fisioterapeuta intensivista e hoje nós vamos falar sobre os 6 passos para uma avaliação inicial do nosso paciente dentro da unidade de terapia intensiva ou dentro da unidade hospitalar. São 6 passos que vão te garantir uma avaliação muito mais precisa para que você se diferencie de todos os outros profissionais dentro da unidade de terapia intensiva e então prestar um atendimento muito mais eficaz para o seu paciente. Mas me diz uma coisa, você precisa disso? Você precisa saber qual é o passo a passo, por onde começar, aonde iniciar e que forma que você vai seguir a avaliação do seu paciente para então assim você traçar um plano de tratamento para esse paciente de forma mais eficaz, mais efetiva e específica para o seu paciente, diferenciada, individualizada para o seu paciente. Você precisa mesmo disso? Então, esse vídeo não é apenas um simples vídeo, ele é um manual de como você vai conduzir a sua avaliação diferenciada para cada um dos seus pacientes. Um passo a passo, seguindo uma forma lógica de onde você vai iniciar e onde você vai terminar a avaliação do seu paciente. E então, assim, traçar um plano de tratamento específico e individualizado para ele. Assista até o final, que aí você vai saber quais são os 6 passos de você saber exatamente onde começa e onde termina a sua avaliação. E após toda a sua avaliação, você vai conseguir traçar esse plano direto de uma forma que vai tratar ele de muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, vamos lá. Antes de iniciar esse vídeo, eu preciso que você faça uma coisa. Primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, já clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja o primeiro a receber os nossos conteúdos, tá bom? Para que você consiga aprender muito mais ainda com os nossos conteúdos e deixa o seu like, deixa a sua curtida se esse vídeo faz sentido para você. Porque esses likes, esses compartilhamentos, essas indicações de que vocês estão gostando dos nossos vídeos, faz com que eu e a minha equipe se sinta muito mais motivado para gravar muito mais vídeos de forma mais profunda, um vídeo mais específico, um vídeo mais explicado, que agregue muito mais valor para vocês do que vídeos curtos e superficiais para a nossa audiência. Mas eu preciso desse feedback de vocês, para que vocês possam me dizer se esses vídeos estão fazendo sentido para vocês ou não. Aproveita e comenta aqui embaixo, após o final desse vídeo, desses 6 passos, quais são os passos que vocês têm mais facilidade em realizar na hora da avaliação do seu paciente e qual é aquele que você ainda tem um pouquinho de dificuldade em realizar na hora da avaliação. E aproveita e também coloca nos comentários para mim aqui qual desses 6 passos vocês gostariam que eu aprofundasse a explicação deles, belezinha? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos 6 passos para a avaliação inicial do nosso paciente dentro da unidade de terapia intensiva ou dentro da unidade hospitalar, belezinha? Primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer para avaliar o seu paciente de uma forma eficaz é saber o diagnóstico dele. Então, antes de qualquer coisa, antes de você ir à beira-leito do seu paciente, a primeira coisa que você precisa saber é o que trouxe o meu paciente até a unidade de terapia intensiva ou o que trouxe o meu paciente a ser internado no hospital. Saber qual foi a causa que trouxe esse paciente para ser internado na UTI ou no hospital e se esse paciente tem comorbidades associadas. Por exemplo, esse paciente chegou, por exemplo, com uma fratura de fêmur, mas eu vou ver a história clínica desse paciente, a história desse paciente e vejo que esse paciente é um fumante de longa data, é um etilista de longa data, é um paciente que já fez cirurgia cardíaca e assim adiante. Então, saber o histórico desse paciente, saber o que levou esse paciente até a unidade de terapia intensiva e também se ele tem essas comorbidades associadas, para então você saber o que você pode e o que você não pode fazer, ou o que você pode fazer com mais intensidade e o que você pode fazer com menos intensidade. Então a primeira coisa é saber o diagnóstico desse paciente. Diagnóstico e, se possível, também o prognóstico dele, tá bom? Belezinha? Segundo passo, que muita gente deixa passar, acha besteira, acha bobagem, mas é um dos passos muito fundamentais para a gente conseguir ter uma avaliação precisa desse nosso paciente. E a nossa avaliação ela é uma sequência, ela é uma continuidade um do outro. E esse segundo passo é fazer a apresentação.
Você precisa se apresentar para o seu paciente e falar exatamente o que você vai fazer com ele. Ah, Diego, mas meu paciente ele está entubado, ele não está respondendo, é um paciente afásico, é um paciente que não fala há muito tempo. Não interessa. Você precisa falar para o seu paciente, independente se ele está entubado, se ele está sedado ou se ele não fala, tá bom? Esse seu paciente provavelmente ele escuta. Então você vai chegar para ele e você vai se apresentar. Olá, seu João. Olá, dona Maria. Eu sou o Diego, sou fisioterapeuta, vou fazer isso, isso e isso com a senhora. Tudo bem? Então, antes de qualquer coisa, você se apresenta, explica o que você vai fazer para o seu paciente e aí então você começa a fazer a sua avaliação, que já se iniciou aí. Por quê? Porque a partir do momento que você fala com esse paciente, você já vai ver, você já vai avaliar o nosso terceiro ponto, que é a demanda respiratória desse paciente. Você já vai avaliar, chega conversando, chega se apresentando, chega falando o que você vai fazer com o seu paciente e já vai observando se esse paciente ele está em ar ambiente, se esse paciente ele está em uso de oxigenoterapia, qual é a oxigenoterapia que está sendo ofertada para esse seu paciente, se esse paciente está em ventilação mecânica, e esse é o nosso terceiro ponto, a demanda respiratória do seu paciente. O que esse paciente está sendo ofertado para ele? Não está sendo ofertado nada? Está sendo ofertado oxigênio? De que maneira está sendo ofertado oxigênio para esse paciente? Ou não, esse paciente ele está em ventilação mecânica. Então, esse é o nosso terceiro ponto. É isso que nós vamos avaliar já na hora que a gente chega para se apresentar no nosso paciente. Como eu falei para vocês, é um passo a passo e uma avaliação puxa a outra, certo? Então, se eu chego, eu vejo que o meu paciente ele está em ar ambiente, não está usando nenhum tipo de oxigenoterapia. Já é um ponto que eu vou saber. Esse paciente ele tem uma respiração um pouco melhor, um pouco pior. A partir dessa avaliação, se existe uma oferta de oxigênio ou não para esse paciente, tá ok? Aí, já avaliando isso, já conversando com o seu paciente, se apresentando para o seu paciente, você já começa a avaliar então o nosso quarto ponto, a nossa quarta conduta de avaliação, que seria o Glasgow do paciente, tá ok? Então você chega para o seu paciente e você começa a se apresentar. Seu fulano, seu ciclano, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse primeiro comando, você já vai começar a fazer a avaliação do Glasgow do seu paciente, que seria a parte da visão, a parte da fala e a parte motora. Então você fala para ele, você conversou com o seu paciente, chamou ele abriu o olho espontaneamente, você teve que tocar no seu paciente para ele abrir o olho, você teve que gritar, você teve que fazer estímulo de dor para esse paciente abrir o olho, então você já começa a fazer uma avaliação em cima da outra. E aí você vai perguntar, ele vai falar, ele vai te responder o que você perguntou, ele vai falar palavras incompreensíveis, ele vai falar coisas aleatórias, ele vai lhe xingar. Então é um outro ponto do Glasgow que você vai avaliar. Você vai perguntar para ele como é que você está, se ele está sentindo dor, vai pedir para apertar a mão, vai pedir para mexer o pé. É o outro ponto da avaliação do Glasgow, que é a parte motora. Então, uma avaliação puxa a outra. E aí você já conseguiu, se apresentando, ver se esse paciente, qual é a demanda respiratória do seu paciente, qual é o Glasgow do seu paciente, e na hora que você vai pedir para ele apertar a sua mão, para ele mexer o pé, você já vai fazer a nossa quinta parte, a nossa quinta avaliação do nosso paciente, que seria as plegias e as paresias do seu paciente. Qual é o membro que ele está mexendo, qual é o membro que ele não está mexendo, qual é o membro que ele tem força, qual é o membro que ele não tem força, se ele tem alguma dormência, se ele tem alguma diferença de sensibilidade num membro ou em outro, tá ok? Se ele tem algum tipo de edema em algum membro ou em outro. Então, uma avaliação puxa a outra, como eu venho falando desde o começo. Por isso que eu falei para vocês que é um manual, um passo a passo, uma avaliação puxa a outra. Então, é uma avaliação completa que você vai conseguir fazer de forma linear a avaliação do seu paciente. Então, você vai pedir para ele apertar a sua mão para ver o Glasgow, e vendo o Glasgow você já vai ver se esse paciente ele tem paresia, se ele tem plegia ou se ele tem a mobilidade intacta, se ele não tem nenhum tipo de deficiência motora, tá ok? Que é o nosso quinto ponto da nossa avaliação do nosso paciente. E por último, depois que você fez tudo isso, você vai fazer a parte respiratória, que seria a ausculta pulmonar. Então, aí sim você vai parar e você vai fazer a ausculta pulmonar desse paciente e aí ver se está
perfundindo bem, se tem murmúrio vesicular em todos os quadrantes do pulmão, se tem algum murmúrio adventício, se tem alguma ausculta ruidosa, estertor, bolhoso. A partir daí é a avaliação da ausculta pulmonar, que seria a última parte. E aí sim, depois de você fazer toda essa avaliação do seu paciente, você vai conseguir então tratar seu paciente de forma mais eficaz. Lembrando que você vai tratar seu paciente não só respiratório, não só motor, você vai trabalhar seu paciente de uma forma global. Mas a partir do momento que você faz uma avaliação detalhada desse paciente, você vai saber o que você precisa focar mais e o que você precisa focar menos na hora que você traçar um plano de tratamento para o seu paciente, tá ok? Fica muito mais fácil você ter um raciocínio lógico para saber exatamente o que vai fazer. Melhor do que você chegar e ficar perdido sem saber o que você vai fazer, o que você precisa fazer e o que você pode fazer com o seu paciente. Quando você faz uma avaliação detalhada, igual a esse passo a passo que eu passei para você, você tem uma clareza de como tratar seu paciente de forma eficaz, que vai trazer um benefício muito mais rápido para ele e muito menos esforço para você, porque você vai saber exatamente o que você vai fazer. Você vai chegar, fazer e prestar a melhor assistência para o seu paciente. Então, é dessa forma que você vai conseguir prestar uma assistência de excelência para o seu paciente, se diferenciar dos seus colegas e demonstrar que você tem conhecimento suficiente para tratar um paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva. Belezinha? Então, deixa no comentário qual desses aí você tem mais dificuldade em realizar e qual desses você gostaria que eu fizesse um vídeo específico explicando como realizar essa avaliação profundamente. Belezinha? E não se esquece, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo para que muito mais pessoas consigam ter essa clareza para uma avaliação mais específica para o seu paciente. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.